Grande professor, boa noite. Tudo bem, Agora Alisson? foi maravilha, tudo bem, prazer é todo meu, seja bem-vindo. Olá, pessoal, boa noite. Eu quero agradecer primeiramente ao Alisson, obrigado aí pela oportunidade de estar aqui falando no seu Instagram, né? A gente sabe a repercussão que isso vai ter. Eu sou o professor Anderson Silva, sou professor de Direito Constitucional aqui em Brasília há mais de 11 anos e atualmente eu trabalho na Polícia Federal, sou agente da Polícia Federal, completei 15 anos como agente da PF, já tinha sido policial militar aqui mesmo no DF, então assim, a minha saga como servidor público e mais precisamente na área policial já dura 25 anos, né? Estatisticamente, direito constitucional é uma matéria muito importante. Inclusive, você percebe que estatisticamente a Sebrasp, principalmente, ela mantém uma linha de raciocínio. Então, assim, é exatamente essa finalidade aqui da live, a gente trazer para os concurseiros, a galera que está focada aí, por exemplo, para a PRF. Nós tivemos uma novidade no edital, que é o Poder Constituinte, que não tem no edital de agente escrivão da PF. Tem no de delegado da PF, mas não tem nas carreiras intermediárias da PF. Eu gostaria que você me dissesse, analisando o perfil da antiga SESP-UNB, atualmente Sebrasp, quais pontos você apostaria estatisticamente que o aluno ele precisa estudar hoje, quem vai disputar uma vaga para a PRF e até para delegado da Polícia Federal, dentro do tópico Poder Constituinte? O assunto, Alisson, não é um assunto complexo não, tá? A gente vê que nas questões de concursos de carreiras jurídicas, o assunto ele até vem num grau de dificuldade bem maior. Um item é certo, pelo menos um item de poder constituinte é certo. Então, assim... Não foi à toa que a banca incluiu, né? Até por ser uma novidade, um tópico novidade. O que o aluno precisa ter cuidado para a prova da PRF do dia 28 de março, no tópico Poder Constituinte? O que a banca mais gosta de cobrar acerca do poder constituinte é a diferença das características do poder constituinte originário para o poder constituinte derivado. E às vezes, pasme, viu, Alisson? Às vezes uma letra, uma vogal pode tornar a questão errada. Por exemplo, teve uma prova da Sebrasp, CESP, que ele disse que o poder constituinte derivado era ilimitado. Ilimitado. O I de ilimitado deixou o item errado, porque, na verdade, essa característica de ser um poder ilimitado, inicial, incondicionado, é característica do poder constituinte originário, aquele poder que inaugura, que elabora a nova Constituição de um Estado, seja a primeira Constituição, sejam outras Constituições. Então, assim, o que eu destaco é para o aluno ter muito cuidado. Primeiro, em relação às características, porque diferente do poder constituinte originário, o qual é ilimitado, inicial, incondicionado, é um poder político, é um poder latente, porque ele não desaparece, ele permanece. O poder constituinte derivado, ele é totalmente inverso. Ele já é limitado porque ele precisa servir, vou colocar isso entre aspas, ele precisa obedecer todas as regras que foram determinadas pelo próprio poder constituinte originário. Vou dar um exemplo, né? A reforma da Constituição Federal de 88, está lá no artigo 60, parágrafo 2º. Então a Constituição prevê que a Constituição, para ser alterada, precisa que a PEC seja discutida e votada em 2 turnos, em cada casa do Congresso, e só vai ser aprovada por 3/5 dos votos. É uma limitação do ponto de vista formal. Aí você pega, por exemplo, que o CESP gosta muito, o aluno tem que ter cuidado, as próprias cláusulas pétreas. O que são as cláusulas pétreas? Aí, na verdade, só para a galera se organizar, o professor ele saiu das características do poder constituinte. Ele deu um exemplo que a Sebrasp ela utiliza como uma pegadinha master hoje em qualquer conteúdo de qualquer disciplina, que é a mistura de conceitos, e ela gosta de misturar o conceito do poder constituinte, derivado, com o poder constituinte originário, as características, e agora o professor está fazendo uma explanação interessantíssima, que são as limitações do poder constituinte, que são expressas ou derivados, expressos ou implícitos.
Pode continuar, professor. Muito bom. Realmente despenca. Cláusulas pétreas, que nada mais são do que limitações materiais ao poder de reforma da Constituição Federal, é um exemplo dessa limitação imposta pelo poder constituinte originário ao poder constituinte derivado reformador, que é o poder de alterar a Constituição Federal por meio das emendas constitucionais, né? Existem outras limitações, né? As cláusulas pétreas, e aí a gente aprofundaria um pouco mais, isso já é doutrina, tá? O CESP gosta de doutrina, Sim. Mas assim, as cláusulas pétreas, de acordo com a doutrina, elas podem ser expressas ou implícitas, né? E aí prevalece na doutrina que as cláusulas pétreas implícitas são, primeiro, o titular do poder constituinte, que é o povo, né? Perfeito. Cláusula pétrea implícita também que consta, segundo a doutrina, além do titular do poder constituinte, o próprio poder de retirar do artigo 60 da Constituição as limitações materiais. A chamada teoria da dupla revisão. O Brasil não adota a teoria da dupla revisão. Então, assim, eu acredito, viu, Alisson, que para a prova da PRF, a banca não iria se aprofundar tanto. Eu acho que o aluno tem que ter muito cuidado com as características e tem que ter cuidado para ele não falar do poder constituinte originário, referindo-se ao poder derivado ou vice-versa. Eu acho que vai vir uma questão nesse nível aí. Uma pergunta que a Sebrasp, ela trouxe uma questão, né, de múltipla escolha e não era uma das alternativas, dizendo que após a nascença, né, do novo Estado, com a nova Constituição, haveria a necessidade de manutenção dos direitos e garantias individuais. Olha que interessante, ela negou isso, falando que, dando a entender, depois na justificativa da banca, no gabarito comentado pela banca, que não havia necessidade da manutenção dos direitos e garantias individuais, né, tendo em vista que o poder constituinte originário, ele seria ilimitado, ele seria pré-jurídico, atemporal, e nesse diapasão, nesse sentido, professor, a gente tem, eu estou elevando um pouco o nível, né, eu vou deixar você com a melhor didática, arredondar isso. Nós temos a teoria jus naturalista e a teoria jus positivista. E você acredita que a CESP-UNB, às vezes, ela surpreende a gente. O nível da prova para a Polícia Rodoviária Federal, de 1 a 10, é um nível de 4 a 5, bem intermediário. Ainda que seja genuíno, né? A doutrina em si, dentro do tópico poder constituinte, a gente acredita que não vai haver um aprofundamento. Mas para delegado da Polícia Federal, por exemplo, você apostaria nesse tema para a questão ali, né, de um dos itens? É possível, Alisson. E aí a gente entra num problema na doutrina, tá? Isso não é uníssono. A gente sabe que há divergência. Agora, o CESP, pelo menos ele tem uma tendência nas provas objetivas de adotar a posição positivista. Só que teve uma prova, salvo engano, Defensoria Pública de algum estado, em que o CESP adotou a posição jus naturalista. Porque para aqueles autores que defendem a posição positivista, né, o critério positivista, o poder constituinte originário ele não teria nenhuma limitação na ordem jurídica. Entretanto, há limites no direito natural. Então, quando alguns autores, por exemplo, defendem que o poder constituinte não poderia, por exemplo, mudar aqui no Brasil, criar uma nova Constituição e essa nova Constituição adotar a pena de morte como regra, que a pena de morte ela é exceção. Sim. Então, quem defende esse posicionamento defende que, para a teoria positivista, o poder constituinte originário ele não encontra limites no ordenamento jurídico, mas ele encontra limites no direito natural. Então, que direitos são esses? Né? Direitos que são impostos pela própria condição mesmo da sociedade. Então, esse direito natural acaba criando limitações para o poder constituinte originário em uma visão positivista. Os autores que defendem isso citam o princípio, dentre outros princípios, mas essencialmente o princípio da vedação ao retrocesso, a proibição do retrocesso. Perfeito. Gilmar Mendes é 2, né? Salvo engano.
Não entendi. Gilmar desculpa. Mendes, o doutrinador, ministro do STF, Gilmar Mendes, ele se posiciona. Professor, vou aproveitar essa oportunidade, eu vou fazer mais uma pergunta, e direcionada agora para a prova de agentes e escrivão da PF. E no geral, né, nós sabemos que, de forma estatística, o assunto de direitos e garantias individuais é o mais cobrado nos concursos públicos, independentemente da carreira. Isso é fato. E a gente observa também essa tendência das carreiras policiais, no geral. E dentro daquele arcabouço de, se eu não me engano, 78 incisos, no artigo 5º, quais que você destacaria de maior preponderância, maior importância para o concurso de agente da PF, de escrivão e da PRF? Que o seu aluno, o nosso aluno, não pode deixar de compulsar, de estudar até o dia da prova. Está aqui o top 5. Ah, tá. Então, rapaz, ficou difícil, porque o artigo 5º ele é muito importante. E assim, você vê que, se você pegar, por exemplo, as últimas provas, não só da PRF como da Polícia Federal, não houve assim, na hora de se cobrar, por exemplo, o artigo 5º, não houve um critério relacionado diretamente à carreira policial. Então, da mesma forma que ele pode dizer lá, que cobrar, por exemplo, numa prova da Polícia Federal sobre o artigo 5º, inciso 12, que fala da quebra do sigilo das comunicações telefônicas, ele pode cobrar, por exemplo, lá nos incisos que estão na casa dos 40, ele pode cobrar, por exemplo, características dos crimes, inafiançáveis, imprescritíveis, insuscetíveis. O remédio constitucional também sempre cai, e está, querendo ou não, inserido. Sim, e eles têm tanta preocupação com isso que eles trazem deslocado dos direitos, né, e garantias constitucionais. Justamente. Tal, né? E aí você pega, por exemplo, a prova às vezes da polícia, é claro que isso tem relação, o direito constitucional anda junto com o direito penal, né? Polícia Rodoviária Federal, na rodovia, abordando o veículo, pedindo identificação, tem que ter cuidado com a apresentação de documento falso, essa coisa toda, né? O penal não é a minha área, mas você tem ali alguns crimes contra a fé pública, por exemplo, né, que podem ser praticados numa rodovia, numa abordagem policial. Aí você vai lá para o artigo 5º da Constituição, o que ele diz lá em um dos seus incisos? Ninguém será submetido à identificação criminal, salvo nos casos previstos na lei. Aí você pega a lei, a 12.037, por exemplo, que traz lá autorização para que alguém seja submetido à identificação criminal, ainda que tenha havido a identificação civil. Então, assim, mas essencialmente, Alisson, acredito eu que o primeiro inciso, ao inciso número 78, qualquer um deles pode ser cobrado pela banca, por mais simples que ele seja. Ainda que eu não seja... Minha cadeira é penal, tá? E legislação penal, processual penal, extravagante. Mas eu acredito, assim, que alguns assuntos o aluno, o candidato, não pode deixar de ter tido domínio para chegar, para sentar fazer uma prova. Ele não pode, porque a incidência estatística daquele assunto na prova, isso não é, né, algo pessoal, não. Isso é algo randomizado e estatística, comprovado. Tem uma incidência maior na prova, e isso é comprovado por meio de porcentagem. Se você pegar um filtro dentro de um mapa dos 78 incisos, tá, do artigo 5º, que a Sebrasp mais dá importância, mais gosta de cobrar, vai te saltar os olhos, tá, para a carreira policial. Agora, que remédios constitucionais é o assunto preferido da banda. É impressionante. E ainda tem um filtro do filtro. Qual? Habeas corpus e mandado de segurança. Como é que pode isso? E tanto que eu caí na questão, foi agora anteontem estudando, e eu fiquei bravo. E a questão era muito simples. Foi impetrado um habeas corpus, e esse habeas corpus ele era apócrifa. Né? Para quem não sabe, apócrifa era um habeas corpus sem assinatura. Olha que interessante. E, de qualquer forma, mas ele tinha representação, né, de um patrono, ou seja, um advogado. E esse habeas corpus, nesse sentido, ele passou a ter validade. E, na verdade, é uma grande armadilha, porque ainda que tenha advogado, o habeas corpus ele é inválido. E a questão, o item estava errado, porque o habeas corpus sem assinatura ele não tem validade. E para você impetrar um habeas corpus, você não precisa ter a presença do advogado. Olha a armadilha da Sebrasp. E questão não é de carreira jurídica, não. É questão de carreira intermediária. Nível superior, mas não era a carreira jurídica que eu digo, né? Quais são as carreiras jurídicas? Magistratura, né? Juiz, promotor, delegado, defensor, promotor. E aí? Fala aí, professor. Isso acontece, você vê que é uma questão doutrinária.
Isso não está na lei, né? É uma questão, ou é uma interpretação doutrinária, ou é um caso que chegou até os tribunais superiores e eles decidiram, né? Acredito que tenha sido o caso dessa questão. Exatamente. Mas, assim, os remédios constitucionais, eu acredito que, principalmente HC e mandado de segurança, são os mais cobrados dos remédios constitucionais. Primeiro, o HC, porque ele é uma consequência da atuação policial. A polícia prende, o cara vai lá e solta, né? Então o cara entra com HC. E o mandado de segurança, porque um delegado de polícia pode ser considerado no mandado de segurança autoridade coatora, né? Sim. E da parte o direito líquido e certo, né? Para ter acesso ao inquérito policial. Perfeito. Então, eu acho que de todos os remédios, esses realmente são os remédios que têm, vamos dizer assim, uma consequência dada a própria atuação policial. Tá mais próxima. Qual é a funcionalidade de um mandado de injunção numa carreira policial? De um habeas data? Habeas data, talvez até pensando bem sim. Para a Polícia Federal, a CESP-NB, para a área policial, ela gosta do habeas data. Ela troca ali, né? Uhum. Porque tem que ser... Me corrija se estiver errado, eu não estudo esse ponto há um tempo. Parece que o impetrante é a própria... O próprio interessado, não terceira pessoa, e a pegadinha justamente. Ela vai e bota terceiro, não tem isso? Isso mesmo. O habeas data é uma ação personalíssima, ele só pode ser impetrado pela própria pessoa do impetrante, né? Aí pode ser uma pessoa física e até mesmo uma pessoa jurídica. Eu vou te fazer duas perguntas. Uma, você vai poder responder, a outra você não pode responder. Combinado? Vamos lá. Em relação a, por exemplo, né, a prova aí que a garotada vai fazer, tanto da PRF quanto a gente, escrivão da PF, se você for pegar ali o catálogo dos direitos fundamentais, a gente tem ali o artigo, né, todo o artigo 5º, e salvo engano ele vai até o artigo 14, 15, 16. Confirma? 17. Do 5º ao 17, obrigado. Isso. Esse é o chamado catálogo dos direitos fundamentais. Dentre esse catálogo, baseando-se em estatística, o que você não deixaria de estudar? Só um ponto. Um ponto só? Para fazer só um ponto. Não, vou te dar uma oportunidade. 2. Já que 3 pontos. Você, fala, Alisson, na boa, acesse para o NB, para a área policial, não deixe de cobrar isso. Eu vou ficar em 2 pontos só. Artigo 5º, os direitos individuais e coletivos, e perfeito. O SESP ama de paixão, quase toda a prova tem o assunto nacionalidade, artigo 12. Eu ia falar, eu não falei que você não ia dizer que a gente combinou, entendeu? Para a área policial, concordo, cara, a CESP-NB é apaixonada pela nacionalidade. Seja ali os solis, os sanguíneos, ela adora isso. E ela não se aprofunda muito não, para a carreira policial, para a PRF, a gente. Normalmente ela traz qual ponto ali, professor? Qual o ponto que ela gosta mais de explorar dentro ali da nacionalidade, no artigo 12 seguintes? Principalmente o artigo 12, parágrafo 4º, que traz as hipóteses de perda da nacionalidade brasileira. Então você tem ali no artigo 12, parágrafo 4º, 2 incisos, inciso 1º e inciso 2º. São 2 situações que impõem ao brasileiro, no inciso 1º, ao brasileiro naturalizado, e no inciso 2º, ao nato naturalizado, situações em que, mesmo tendo a nacionalidade brasileira, ele pode vir a perder. Eu destacaria no tema nacionalidade o artigo 12, parágrafo 4º. Perfeito. É a chamada perda, tem a perda sanção e a perda, que é a perda sanção, perda punição, né? Não tem isso? Isso, o inciso 1º é a perda sanção. O inciso 2º é a perda aquisição. Aquisição, perfeito. Bom, isso maravilha, maravilha. Muito obrigado, professor, por você disponibilizar seu tempo acima de tudo, depois de um dia cansativo de trabalho. E a segunda pergunta, na verdade, é que a galera tem andado curiosa, né? Que nós fomos convidados aí para um grande projeto, e a gente não pode falar muitos detalhes, um gostinho, né? Um pedacinho do spoiler. Quando você tomou conhecimento desse projeto, ao qual você faz parte, falta poucos dias para o lançamento em todo o Brasil, você esperava que em 2021 surgisse uma ideia assim, inovadora, né, que fosse contribuir de forma significativa para os concurseiros? Rapaz, eu confesso que eu fui pego de surpresa, viu? Até porque, assim, hoje o mercado já é bastante pulverizado, né, em todos os sentidos. Eu fiquei surpreso porque, assim, é algo bastante diferente. Eu acho que vai surpreender
A gente que é da área, né, a gente que está envolvido na área do concurso há muitos anos, a gente se surpreendeu. Então, assim, eu acho que vai ser uma novidade no mercado, vai fazer a diferença e muita gente vai se surpreender. E vai ser um sucesso, com certeza, cara.